Uma alegria estar com vocês aqui, louvando a Deus juntos e agora nos preparando para ouvir a palavra de Deus. Eu quero dar um bem-vindo aos nossos amigos que estão aqui visitando hoje pela primeira vez, todos são muito bem-vindos, sintam-se em casa, pode ficar tranquilo, não vou chamar você aqui na frente, vocês são muito bem-vindos aqui hoje, viu? Queria dar um bem-vindo também ao nosso irmão que veio lá da Virgínia, está aqui nos visitando hoje, é o William Kendrick. Cadê você, William? Aqui, bem-vindo. Esteja à vontade também. E eu queria também agradecer a todos vocês que oraram pelos jovens que estão prestando vestibulares. Eu sei que esse mês de novembro, dezembro e janeiro, as famílias que estão com os filhos nessa idade ficam tensas e apreensivas. Mas graças a Deus, essa época nós oramos, os jovens estudam e vários deles têm vitórias. Eu quero dar os parabéns a todos que entraram nas faculdades aqui. Sei que o João Vitor entrou na USP. Sei também que, acho que outro irmão também entrou na USP aqui do Oeste, né? O Carlos entrou na USP também. A Beatriz entrou na Casper Libero. E eu sei que tem vários outros que eu esqueci, me perdoe. Também o sobrinho da Irani entrou em medicina na USP também, que é uma vitória grande. E eu queria orar com vocês, agradecendo a Deus, para a gente poder abrir a palavra de Deus juntos aqui. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. E as conquistas também, Deus, que nós temos, que são dádivas do Senhor. Obrigado por todos que passaram nos vestibulares. Os que não passaram, Deus, dá coragem para continuar tentando. E eu sei que o Senhor tem um momento certo para cada um, Deus. E em todas as outras vitórias, eu sei que não é só vestibular, Pai, mas muitas vezes para entrar num trabalho novo. Eu sei que o Senhor conhece cada desejo aqui, cada oração de cada irmão aqui, Senhor. Pai, muito obrigado, abençoa esses irmãos que tiveram essas vitórias. Muito obrigado pela igreja que orou por eles também. Que seja anos de conquista para todos eles. E que no próximo ano possamos comemorar juntos também aqui os vários outros irmãos que vão entrar no vestibular. Agradecemos o Senhor, me usa agora como instrumento da sua palavra. Eu oro grato, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tive o privilégio de estar com a minha esposa, participando da escola de missões. E foi um privilégio realmente, porque nós podemos nos conectar com os irmãos das Américas, não só da América do Norte, mas também da América do Sul, e ter relacionamentos, estreitar nossos relacionamentos. Fora isso, o que nós aprendemos lá também. Tiramos lições valiosas nesse período que passamos lá. O tema que estava sempre presente nas aulas que nós tivemos lá era sobre a graça de Deus. Tivemos 2 dias com Guy Raymond, do Ministério Força na Fraqueza, passando para nós muitos ensinamentos sobre misericórdia, sobre como lidar com as diferenças. E num dos dias ele compartilhou muito sobre a esposa dele que faleceu ano passado, mostrando o coração de estar firme e focalizado e dedicado a Deus, mesmo diante de situações extremas. E ele mostrou vários vídeos lá e emocionou muito a nós todos. E cortou nosso coração também. 2 dias tivemos com Robert Carrilho, que é o presidente de Hope Mundial. E ele falou muito sobre Hope, mas também no segundo dia que nós tivemos com ele, ele nos ensinou técnicas sobre como nós descobrimos nosso perfil psicológico. Talvez alguns de vocês já passaram por isso em empresas, mas é um famoso teste chamado DISC, né, onde você, não é DISC 800 não, tá? É um DISC onde são técnicas onde você descobre o seu perfil e o perfil das pessoas que estão com você, para você poder ter mais sabedoria de lidar uns com os outros, né? E nos últimos 2 dias tivemos aulas com Ed Anton, que é um dos mestres da nossa igreja, e nos ajudou muito, falando sobre relacionamentos de discipulado, falando sobre também trazer para o nosso relacionamento de discipulado técnicas e também a graça de Deus. E eu queria muito agradecer o Jorge aqui na frente de todos vocês, porque eu me senti muito bem nessas 2 aulas, porque tudo que ele ensinou lá, nós já tínhamos visto aqui,
naqueles 40 vídeos sobre discipulado, que o Jorge já tinha entrado em contato, já tinha pego esses vídeos, aprendido e trouxe para a nossa realidade aqui. Então, queria muito agradecer ao Jorge, porque eu me senti conectado com o que está acontecendo nas igrejas do mundo. E eu queria trazer isso para vocês, que nós estamos realmente conectados e vivendo o que eles também estão vivendo lá. E eu queria agradecer muito isso ao Jorge, porque ele tem trazido isso para nós, né? E eu queria hoje falar sobre o título: O que te move para Deus? E basicamente o que eu vou falar aqui, eu vou aproveitar um pouco do que nós aprendemos lá, dessas aulas, especialmente desses 2 últimos dias com o Ed Anton, onde nós aprendemos sobre relacionamentos de discipulado, não só de discipulado, mas relacionamentos em geral, sempre colocando como base a graça de Deus. Pensando nisso, todos nós precisamos de motivações, não é? Para você estar aqui hoje, você precisou estar motivado a vir aqui. Para fazer qualquer coisa na vida, precisamos de motivação. É como se fosse um combustível para te mover, para você ter realizações, alcançar objetivos. A internet está cheia de famosos, de pensadores, de homens que têm falado frases ou pensamentos de motivação. Eu trouxe algumas aqui para você. Primeiro, esse homem aqui que você talvez conheça, Albert Einstein. Olha o que ele falou: a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Talvez ajudando a gente a pensar sobre tentar sempre modificar, tentar sempre de uma outra forma alcançar nossos objetivos. Um outro filósofo também, no caso desse homem aqui, George Bernard Shaw, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura alguns anos atrás, algumas décadas atrás, e ele disse: é impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Tudo a ver com o que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala em Provérbios 4, 23, que a nossa vida depende do que a gente pensa. Se a gente não está mudando, a gente não sai do lugar. Isso nos faz motivar, nos motiva a nos transformar, a fazer algo diferente. Um outro pensador: se tem uma coisa que pode acabar com o seu dia, é a noite. Quem que é esse pensador aqui, hein? Filósofo, super estudioso, cara incrível. Tiririca. O que isso nos motiva? Para nada, né? Serve para nada isso aí, só para tirar animar um pouco você. Mas há diversos tipos de motivações. Você pode ser motivado pelo medo. O medo também motiva. Quando fazemos algo com medo do que pode acontecer para nós. Por exemplo, a sua mãe falando para você: filho, estude para ser alguém na vida. Já ouviu isso alguma vez? Se você não estudar, você vai ficar de castigo. Quem já não ouviu isso? Minha mãe era ótima em fazer esse tipo de motivação. Quando eu quebrava o ferro de passar roupa, sabe aqueles ferros de passar roupa que tem aquele fio atrás? Na minha época o fio tinha um nylon em volta. E quando eu quebrava o fio, ela ficava lá mais ou menos 1 hora tirando aquele fio. Quando eu quebrava o ferro, ela tirava aquele fio e fazia uma corda. E aquela corda me motivou para tantas coisas na vida. E quando ela aparecia aquela cordinha dobrada, ela não precisava falar 2 vezes. A gente ia correr atrás do que ela queria. E eu sei que você talvez tenha alguma história parecida para contar. De você ser motivado pelo medo. Ou você pode ser motivado pelo interesse de ganhar em troca. Não é? Como, por exemplo, você vai trabalhar muitas vezes porque você quer receber o seu salário, certo? Eu não sei se todo dia você acorda assim: que legal, vou trabalhar hoje, que delícia. Tomara que seja assim. Mas muitas vezes tem o seu salário no final do mês, também motiva bastante, não é? O salário. Eu lembro também da minha mãe, quando ela queria motivar a gente, dando algo em troca. Porque na minha casa eram 3 moleques.
encapetados. E minha mãe às vezes pedia: filhos, me ajude aqui, me ajude ali. E quando ela falava para nós assim: filho, vai comprar algo para mim na venda, porque naquela época era venda, né? Vai comprar algo para mim na venda, e você pode ficar com o troco. Aí era uma disputa para quem chegava primeiro. E eu adorava ir fazer compras para minha mãe na venda, porque eu ia ganhar umas moedinhas e eu podia comprar o doce. Aquele doce vermelho, amarelo. Você já comeu isso aí? Aquelas chicletes que você comprava e vinha um brinde. Os novos aqui nem sabem o que é isso, né? Mas era uma alegria. E eu lembro que depois de um tempo, minha mãe um dia chegou para mim e falou assim: filho, vamos comigo fazer compra. Eu esperando o troco que ela ia me dar. E ela não me deu troco nenhum. E na volta, com ela me deu 3 quilos de carne para carregar quase. E no meio do caminho eu falei: mãe, estou cansado, eu vou deixar essa carne no meio do caminho. Não, filho, aguenta aí. Quando eu cheguei em casa, cadê a carne? Joguei fora. E aí eu vi o poder do chicote do fio de ferro. Foi as duas coisas junto. Movido por ganhar algo em troca e depois pelo medo. Mas há outro motivo de gratidão, outro incentivador que motiva muito, pode nos motivar bastante, que é a motivação pela gratidão. Fazer algo movido por uma gratidão profunda, como o André compartilhou aqui no momento das ofertas. Algo que você sente por alguém tão profundo, que você tem prazer de fazer algo, você quer se mover para fazer algo, para retribuir, para agradar aquela pessoa. Geralmente, para nós termos esse tipo de gratidão, precisa de um pouco de maturidade. Você precisa crescer um pouco mais, pensar, ter maturidade. Geralmente é o que nós sentimos pelos nossos pais, depois de grande, né? Meu pai sempre falava assim: filho, quando você tiver filhos, você vai entender. Você já ouviu isso alguma vez também? E essa é uma grande verdade, né? Quando você tem filhos, você entende muitas coisas que seu pai te disse. Outro exemplo de gratidão, de motivação pela gratidão, é com quem estudou a Bíblia com você e te ajudou a ser convertido. Muitas vezes você lembra com grande carinho com essa pessoa, pelo que ela fez por você. Sabe, dessas 3 formas de motivar, qual que você acha que é a mais duradoura? É por medo? É por querer ganhar algo em troca? É por gratidão? Geralmente, a terceira forma que gera motivação duradoura é quando nós somos motivados pela gratidão, não é? Qual a diferença entre eles? Que a motivação pela gratidão, a ação beneficiadora, vem primeiro, antes que o beneficiário, ou quem está recebendo aquela ação, faça algo em troca. E é essa a maneira como Deus escolheu para nos motivar ao ir ao encontro dele. Não é por medo. Talvez alguns aqui que estão aqui nos visitando hoje estejam pasmados. Mas não é por medo. Deus não quer motivar você por medo, apesar de que ele exista. Não é por aí que Deus quer motivar você a ter um relacionamento com ele. Não é por dar algo em troca. Eu faço, eu busco a Deus, aí então Deus vai me retribuir. Também não é por troca. É pela gratidão. É pela gratidão. A maneira que Deus escolheu para nos motivar ao ir ao encontro dele foi a terceira que eu falei, é a gratidão. Sabe, se fosse pelo medo, ficaríamos revoltados. E é isso que acontece muitas vezes quando nós fomos. Se você foi criado com muita tirania, a tendência do coração é de ter revolta. Se você foi ensinado a buscar Deus porque você quer algo em troca, você fica interesseiro. E aonde há interesse, é difícil se colocar o amor. Mas pela gratidão, a gratidão é o maior gerador de amor. Vamos ler juntos aqui, vamos ver na Bíblia algo que fala sobre isso. Em Efésios capítulo 1, versículo 3. Queria que você acompanhasse comigo. Sabe, os 2 primeiros tipos de motivação são fáceis. Porque primeiro, alguém faz algo, você é estimulado a uma barganha. Só que o último
exige um esforço, essa gratidão exige um esforço para você conhecer mais a Deus e entender o que Ele já nos deu de antemão. E é o que nós vamos ver agora aqui. Ó. Quando nós fomos lendo essa escritura, eu quero que você vá observando tudo que Deus já te deu, já nos deu. Olha só. Agradeçamos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio de nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhe deu o Espírito Santo que lhe havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Quantas coisas Deus preparou para nós aqui antes, não é? Antes mesmo de qualquer um de nós aqui conhecermos sobre Deus, ou irmos na direção de Deus, Deus já preparou tantas coisas para nos dar. Nos escolheu, tirou nossa culpa, nos tornou seus filhos, deu liberdade, perdão de pecados, direito de ser povo de Deus, colocou o seu Espírito em nós, deu garantia das promessas de Deus. Quantas coisas! Aí ele termina esse trecho, chamando todos a louvar a glória de Deus. Sabe, se nós lêssemos só a última frase desse trecho, louvemos a sua glória, poderíamos pensar, puxa, Deus aqui está exigindo algo de mim. Deus está querendo que eu olhe para Ele e eu reconheça a sua grandeza. Sabe, muitas vezes fazemos isso. A gente estuda as Escrituras, tira as coisas que nós queremos ou trazer para nós mesmos ou para alguém, mas muitas vezes tiramos do contexto, ou não olhamos o contexto todo. Sabe, aqui nessa Escritura, depois que você lê tudo que Deus já deu, aí sim, você fica mais motivado a pensar, e louvemos a glória de Deus, não é? Eu fico pensando, quantas coisas Deus já nos deu de antemão. É muito fácil motivarmos pelo medo ou por interesse no nosso dia a dia. Por exemplo, se você fez algo muito legal hoje, você, por exemplo, ajudou o necessitado, deu uma oferta generosa, e você, muitas vezes, temos a tentação de ficar esperando a bênção vir. Puxa, eu fui legal, eu ajudei as pessoas, servi bastante, Deus está contente comigo. Você ajudou alguém, ou você foi muito servo durante muito tempo com a igreja, na igreja, ou fora da igreja, ou onde você estiver,
e agora você está esperando que reconheçam o seu valor. É natural, às vezes, nos motivarmos por essas coisas. Ou então você pecou, perdeu a paciência no trânsito. Não é muito difícil acontecer isso, né? Você está no trânsito, e aí você perdeu a paciência, e aí você falou coisas que não devia, você pensou coisas horríveis da pessoa, do outro motorista, aí você fica esperando o raio cair na cabeça. Ai Deus, puxa, que pensamento horrível. Eu fui mal, nossa, como eu fui terrível. Ai, Deus vai me castigar. Ou você não teve tempo com Deus hoje, e aí vindo para a igreja você torceu o pé. E a tentação de você pensar, também não tive meu tempo com Deus hoje. O que te move? O que tem trazido você até aqui? Seja você membro dessa igreja ou não, o que tem trazido a você até aqui? O que tem te movido para as coisas de Deus? Sabe, a todo momento, Deus está nos chamando a enxergar a graça de Deus. O grande motivador para fazer qualquer coisa é a graça de Deus. A todo momento, precisamos entender e reconhecer isso. Eu não estou falando aqui de coisas que todo mundo aqui está vivendo, que são motivos de ter gratidão. Por exemplo, estar vivo, estar com saúde, ter seu trabalho. Isso é muito bom, nos motiva bastante. Mas o que eu quero dizer aqui hoje é sobre motivações e bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida, espiritualmente falando. Sobre sua vida com Deus. Eu quero exercitar com vocês mais um pouco. Vamos ver mais alguns exemplos aqui na Bíblia, de coisas que nós podemos fazer até na nossa relação com os irmãos, usando a palavra de Deus, para colocar sempre a base da graça de Deus. Vamos abrir aqui em Filipenses capítulo 2. Eu vou ler do 1 ao 3, mas basicamente eu vou ler primeiro o versículo 3. Está aqui na tela, ó. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. O que você pensa? Talvez você tenha usado essa escritura aqui para ajudar alguém a não ser orgulhoso, a ser humilde. Quando lemos, até você mesmo lendo essa escritura, você pode dizer, poxa, isso aqui me ajuda a ser humilde, a não querer ser melhor que ninguém. E aí você sai, não, eu quero fazer isso. Você sai com a base. Mas olha só, veja os dois versículos anteriores. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. Vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Quando você vê agora a segunda parte, o versículo que eu li anterior, que é o não façam nada por interesse pessoal, você não fica mais animado ao ler o versículo 1? Por estar unidos com Cristo Jesus, vocês são fortes. O amor os anima e vocês participam do Espírito de Deus. Não é legal? Você está seguro do que Deus tem te dado? Sabe, é interessante, muitas vezes a gente se motiva pelo encorajamento ou pelo elogio. O ser humano precisa de elogios, não é? Mas elogio também é uma coisa tão instável. Você recebe um elogio, às vezes eu estou aqui pregando, ou dando uma aula, e às vezes você pode receber 10 elogios. Mas se vem uma pessoa, e aí te fala que não foi bom, parece que aqueles 10 sumiram. Estou falando para você não falar não, pode falar, tá? Mas fica aquilo na cabeça. Quando eu estou aqui e eu faço uma pregação, uma aula, e minha esposa fala, olha, foi 10. Eu saio daqui me sentindo Capitão América. Mas quando ela fala, Marcelo, onde você estava com a cabeça que você falou aquelas coisas? Da onde você tirou isso? Eu volto para casa parecendo um homem-pulga. É um vendaval de emoções. Essa coisa de elogio e não ter elogio é um vendaval de emoções. E a graça de Deus nos dá segurança. Então é melhor buscarmos segurança na graça de Deus, não é?
Outro exemplo, Colossenses 1, versículo... Colossenses 1, pode pôr, por favor. 28, essa escritura você já usou muito, tenho certeza, para falar de discipulado. Para animar uns aos outros, a nos discipularmos, levarmos uns aos outros para perto de Deus. Quantos aqui já usou isso aí numa conversa de discipulado? Levanta a mão, essa escritura. Tá precisando usar mais, hein, gente? Já usei várias vezes essa escritura aqui, ó. Fala assim, ó. Por isso, assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Amém? Você ouve uma escritura como essa, você fala, realmente, eu preciso me esforçar para ajudar meus irmãos a crescer espiritualmente, eu quero fazer isso. Legal. Mas olha só o versículo anterior. Versículo 27, diz assim, ó. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. Você lê esse versículo aqui, o 27, não dá vontade de fazer o 28? Mas normalmente a gente focaliza no quê? No que temos que fazer. Ou no que o outro tem que fazer. E não colocamos muitas vezes a base da graça de Deus. Outro exemplo, Colossenses 3, versículo 13. Abre comigo aí. E eu quero depois animar você a fazer isso com outras escrituras na sua casa. Colossenses 3, versículo 13. Diz assim, ó, não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. Você lê essa escritura geralmente para quem? Para você mesmo, quando você está com dificuldade de perdoar alguém, né? Ou para um irmão, uma irmã que não está perdoando alguém. Você fala, meu irmão, vem cá, olha aqui, ó. Cristo, Ele está falando aqui, ó, que se você tem uma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor te perdoou, perdoe. Né? Irmão, tá bom. 70 vezes 7, né? Tá bom. Vamos lá. Mas quando você lê o versículo 12, olha o que fala no versículo 12. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem deles. Portanto, vistas de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Puxa vida, eu sou povo de Deus. Ele me amou e me escolheu para ser dele. Chama o irmão que eu preciso perdoar aí, que eu vou perdoar agora. Você não fica mais animado para fazer? Se você coloca na base do que Deus já deu. Por último, essa escritura que nós usamos muito também, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Essa parte da escritura fala assim, ó, queridos amigos, lembre-se que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenha de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louve a Deus no dia da sua vinda. Você usa com você mesmo ou para outras pessoas, outros irmãos, que você já teve conversas, para ajudar esses irmãos ou a você a entender que nós precisamos ser exemplo nesse mundo. Não é? Mas olha o versículo, os dois versículos anteriores. Mas vocês são a raça escolhida, o sacerdote do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Lendo esse trecho, você não fica animado em fazer, em viver os outros dois trechos? Mas o que a gente costuma focar muitas vezes?
do que a gente tem que fazer. E não do porquê nós temos que fazer. Sabe, se você está aqui hoje, e você é do tipo que precisa de reconhecimento, ou fica exigindo que pessoas te amem, te elogiem, para você servir a Deus, para você dedicar mais a Deus, está na hora de você entender sobre a graça de Deus. Está na hora de você pesquisar mais, ir mais a fundo na palavra de Deus, para saber, para ter convicção do que Deus já te deu. Não é à toa que Paulo fala em Atos 20, versículo 35, que mais feliz é aquele que dá. Tem mais alegria no dar do que em receber. Sabe, se você é do tipo que precisa de coisas, eu vou falar para vocês, irmãos, eu já vivi muitas vezes isso que eu acabei de falar. De esperar que alguém me elogie, que alguém me encoraje, para eu poder me animar a fazer alguma coisa. O encorajamento é muito importante, devemos encorajar uns aos outros. Sim, é dever de nós encorajarmos uns aos outros, mas nós não podemos viver só à base disso. Porque Deus já nos encoraja muito. Não pode ser a coisa mais importante na sua caminhada. Sabe, se você é do tipo que precisa que coisas boas aconteçam a você, para aí sim você servir a Deus, é uma prova de que você precisa conhecer melhor a Deus, entender melhor a graça dEle. Se você é motivado a estar na igreja, ser um discípulo só pelo fato de não ir para o inferno, também você precisa conhecer mais sobre a graça de Deus, porque é uma realidade, porém, tem muito mais em jogo. Deus nos deu tantas coisas para nós nos motivarmos. Irmãos, é libertador viver movido pela graça de Deus. Eu falo para vocês porque para mim é muito fácil. Eu sou uma pessoa muito culpada por mim mesmo. Minha característica, eu me culpo muito fácil. E muitas vezes eu quero fazer movido pela culpa. Isso é uma escravidão. E quando a gente se aprofunda, é conhecer mais como Deus age na nossa vida, você se liberta disso. E eu cada vez mais estou aprendendo a viver mais liberto da culpa. Porque a graça de Deus fez isso, nos liberta. Existe uma diferença muito grande, irmãos, em viver, fazer as coisas para receber de Deus, e fazer as coisas porque eu sou muito grato a Deus, porque eu já reconheço o que Deus me fez. Por isso, irmãos, eu quero encorajar todos aqui, vamos ter nosso tempo de discipulado, vamos ter nossas conversas, sempre baseado na graça de Deus. Vamos corrigir uns aos outros, vamos chamar os irmãos ao arrependimento, vamos encorajar, vamos ensinar, mas sempre mostrando o contexto da graça de Deus, do porquê precisamos fazer as coisas, do porquê fazemos o que fazemos. Você vai ver que os tempos de discipulado vão ser muito melhores. Você vai ver que os seus tempos com Deus vão ser muito mais encorajadores. Sabe, Paulo, você pode fazer também esse teste também. Paulo, se eu não me engano, só em uma carta de Paulo, ele não termina dizendo assim. Todas as outras cartas de Paulo, ele termina dizendo assim, que a graça de Deus esteja com vocês. Se eu não me engano, só uma carta, não é assim. Isso me faz pensar o quê? Que talvez, a graça de Deus pode não estar comigo. Como assim, Marcelo? Não porque Deus não quer dar, porque Ele já deu. Mas porque eu não estou me apropriando dela. Porque eu não entendo como essa graça funciona. Eu não me aprofundo na palavra de Deus para saber o que Deus já me deu. Por isso ele fala que a graça de Deus esteja com vocês. E a minha oração, irmãos, é que cada um de nós aqui estejamos com a graça de Deus. Que você seja movido pela graça de Deus. O que você fizer, você coloque no tapete da graça de Deus. Você vai ficar muito mais motivado
Sabe, motivar pelo medo não vai te levar muito longe. Motivar pelas coisas que você tem em troca, está aí a teologia da prosperidade, levando pessoas, enganando pessoas, fazendo de Deus um mercador, e levando as pessoas cada vez mais para longe de Deus. Mas a graça de Deus é o caminho de motivação duradouro. E Paulo termina todas as cartas dele, com exceção de uma, dizendo que a graça de Deus esteja com vocês. Faz esse exercício também na sua casa. Pega todas as cartas de Paulo e vê os 2 últimos versículos. Vai aparecer lá, que a graça de Deus esteja com vocês. E pega também esse exercício que eu estou falando para você aqui. Quando você for ler um trecho, querer ajudar alguém, encorajar, ou ensinar, exortar, corrigir, procura sempre ver onde está a graça de Deus em volta. Aonde está a graça de Deus nesse contexto. Não tire só trechos isolados. Traga no contexto do que está da graça de Deus. Você vai ver que vai fazer bastante sentido para quem estiver ouvindo. Possamos encorajar mais nossos irmãos, ensinar, corrigir, exortar nossos irmãos, sempre levando como base a gratidão ao que Deus já tem feito por nós. Amém? Que a graça de Deus esteja com vocês. Amém? Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor derrama sobre nós sua graça. O Senhor é um Deus que já nos deu tanto, Deus. Já fez tantas coisas. Já nos deu de graça a salvação através de Jesus. O Senhor nos deu o seu próprio Filho para morrer na cruz. Colocou em nós a marca de proprietário do Senhor, Deus, o teu Espírito Santo que nos move, que nos inspira, que nos ensina, que nos direciona com a tua palavra. Nos deu a tua palavra. Nos deu uma igreja fantástica, irmãos incríveis, amigos profundos. Pai, se fôssemos parar para pensar e colocar no papel quantas coisas você já nos deu, são inúmeras coisas. Ajuda-nos a nos motivar por isso, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer o Senhor em todas as coisas. Seu amor, sua misericórdia, sua compaixão. Que isso nos mova a querer ser discípulos melhores, discípulos mais comprometidos, a lutar contra o pecado, a termos casamentos que honrem o Senhor, a termos namoros que glorifiquem o Senhor, com pureza, com amizade, com profundidade, a termos amizades profundas e sermos luz para esse mundo, por causa da sua graça, Senhor. Não por causa dos nossos méritos, não por causa da nossa capacidade, mas por causa da graça do Senhor. Agradecemos o Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que a graça de Deus esteja com todos. Obrigado.